Diante da dificuldade e diante dos problemas, é fácil duvidar. Difícil é lembrar que quando tudo está contrário, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o que nós temos conosco do que aquele que está contra nós. E é isso que Deus me manda hoje, avivar a tua fé com essa palavra. Em 2 Crônicas, vai falar no capítulo 32 a respeito da afronta que o rei da Assíria faz contra o povo de Judá, contra o reino de Judá, contra Jerusalém. E diante daquele cenário, quem governava era o rei Ezequias. E o rei da Assíria, ele manda mensageiros, manda o seu exército, ele cerca Jerusalém, ele manda uma palavra de afronta, mas tão forte. E aquela palavra, ela vai dizer que o povo não confiasse em aliados, no caso o Egito, não confiasse em Deus, porque assim como o rei da Síria, ele já tinha vencido todos os outros exércitos dos povos vizinhos, assim como ele já tinha arrasado muitos povos e muitas terras, assim ele estava firme para fazer contra Jerusalém. E ali, meus irmãos, ele preparou um cerco contra a cidade de Jerusalém. Ele cercou toda a cidade. O rei Ezequias, ele ficou sem alternativas. Deus ali, ele deu uma estratégia a Ezequias. Ele falou, olha, ele pegou conselhos e com aqueles conselheiros eles resolveram ali tampar as fontes das águas. Por quê? Porque o exército inimigo não acharia com facilidade água. E você sabe que o ser humano ele não vive sem água. Ele não consegue sobreviver muito tempo sem se hidratar, sem beber água. E diante daquele cenário, era uma das poucas armas que ele poderia usar. Mas o mais importante não foi o que ele fez com as fontes das águas. O mais importante foi o que ele fez com o profeta Isaías. Porque naquele período, o profeta que estava ali em Jerusalém era Isaías. E Ezequias, ele manda chamar o profeta. Ele fala para o profeta a afronta que o rei da Síria disse. E ele convoca Isaías para orar. E Isaías e Ezequias, eles começam a entrar em oração, eles oram. Eles buscam ao Senhor, eles buscam a face de Deus. E diante daquela busca, Deus dá a estratégia certa para ele. Qual era a estratégia? Orar e ficar em silêncio. Diante daquelas afrontas, ele não manda resposta. E durante aquele período, o rei da Síria afrontou, cercou, mas Deus enviou um único anjo, diz a palavra. Diz a palavra que o Senhor ele enviou um anjo. E aquele anjo do Senhor, ele matou os 185 mil soldados do exército assírio. Olha que interessante. Um anjo do Senhor, uma palavra dada do Senhor. E Deus envia o seu anjo. E aquele anjo mata todo o exército de 185 mil soldados do inimigo, que estavam afrontando, que estavam prontos para derrotar Jerusalém.
Daí você me pergunta, como é que eu vou vencer a minha luta? Talvez você esteja olhando e esteja já entendendo que está todo mundo contra você. E talvez até esteja mesmo. Talvez você esteja vivendo um momento na sua vida em que todo mundo te virou as costas. Ou em que você está cercado pelo exército do inimigo. Você sabe o que você está lutando, batalhando. E diante dessa situação, você está criando alternativas, dando seu jeito para minar as estratégias do inimigo. Tem atrasado um pouco os planos do inimigo, mas ele ainda continua cercando você, ele ainda continua com o poderio dele ali ao redor, te cercando, minando as tuas forças, impedindo que você avance. E diante disso, você parece que já não entende mais que maior é o que está com você do que o que está contra você. Então, por isso, hoje, o Senhor permite que essa palavra te alcance, para que você lembre que maior é o que está com você e que a estratégia da oração funciona. Porque assim como Isaías e Ezequias se uniram em oração e Deus enviou um anjo e derrotou todo o exército do inimigo, assim também Deus fará na minha vida e na sua vida quando nós começarmos a nos unir em oração. Você entende isso? O Senhor está promovendo profetas que se unam em oração, em prol da derrota do adversário. Porque quem tem que cair é o seu inimigo. E o inimigo das nossas almas, ele não é carne nem sangue. São principados e potestades que operam nas regiões celestiais, que em todo tempo estão lutando, pelejando contra a nossa vida, contra a nossa família. E você precisa levantar em oração, você precisa clamar. Você precisa agora buscar ao Senhor. A Bíblia diz: bota o teu rosto no pó, a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. A Bíblia também diz: por esta causa dobro os meus joelhos. Ou seja, oração traz resposta. Oração move a mão de Deus. E você precisa voltar a orar. Porque a partir do momento que você começar a orar, Deus fará a estratégia dele te alcançar. Não vai ser na sua força. A derrota do inimigo que nós pretendemos ver e a nossa vitória em Cristo depende simplesmente de nós nos posicionarmos, porque Cristo já venceu. E Ele já nos garantiu a vitória. Sabe como a palavra de Deus chama a mim e a você? De mais que vencedores em Cristo Jesus. É assim que a palavra nos nomeia. Mas aí você fala: minha irmã, não é o que eu vivo, não é a minha realidade. Quando eu olho ao meu redor, não é isso que eu encontro. Eu não vejo vitória, eu não vejo saída, eu não vejo estratégia, oportunidade. Minha irmã, o inimigo tem me cercado de todos os lados. Eu digo a você, existe vitória na mão de Deus pronta para descer sobre a tua vida hoje, para ser liberada na tua vida hoje. O que você precisa é voltar a orar. Oração traz resposta. Oração é arma espiritual. Oração move a mão de Deus, alinha o nosso coração com o coração de Deus, nos torna mais próximos de Deus. Oração acalma a mente.
Oração acalma o coração. Oração vai aliviar essa inquietação, minha irmã, que você está. Olha como você está ansiosa. Você que já não consegue mais parar de falar. E nessa multidão de falas, de palavras, tem murmurações. E isso impede você de se aproximar do propósito que Deus tem para a sua vida. É interessante essa passagem, porque Ezequias, ele poderia ter retomado, ele poderia ter respondido, melhor dizendo, ele poderia ter enviado uma resposta de afronta para o inimigo dele. Ele recebeu uma afronta, ele poderia também afrontar, enviar uma resposta de afronta, mas Ezequias não faz isso. E sabe por que Ezequias não faz isso? Porque no silêncio, no seu silêncio, quem ia falar era Deus. E olha quantas oportunidades Deus está dando para você hoje, para você ficar em silêncio e somente orar a Deus. E você não responder ao inimigo, você não ficar de discussão, você não precisa colocar respostinha de texto nas redes sociais, você não precisa escrever respostinha para ninguém, enviar resposta mal criada, entende? Você já passou dessa fase. Você não precisa ficar mandando recado para ninguém. O que você tem que fazer é dobrar os seus joelhos e no secreto e guardar a sua boca de pecar contra o Senhor. Porque quando você ficar calada, quando você ficar em silêncio, Deus vai passar a falar por você. Mas você não está deixando. Talvez você esteja nesse problema até por muito falar. Talvez o problema ele tenha sido complicado, ampliado, olha, multiplicado, porque você falou demais já. E você falou que não devia. Então agora eu te convido, guarde a sua boca. Fique em silêncio para os outros, para os de fora, para aqueles que não vão resolver o teu problema. Ah, mas estou sendo afrontado. Talvez você diga isso. Ah, mas eu estou sendo afrontado. Como eu vou ficar quieta? Eu não tenho sangue de barata. Não, você tem o sangue do Cordeiro. E esse sangue, ele diz na palavra que ele purifica de todo pecado. Do pecado da blasfêmia, do pecado da murmuração, do pecado da fofoca, do pecado da mentira, do pecado do orgulho, da soberba, porque às vezes a gente só quer responder e mandar recado porque a gente é muito orgulhoso para ficar calado. E Deus está quebrando o nosso orgulho. Nós precisamos deixar a voz de Deus bradar. Você me entende? Mas para a voz de Deus bradar, não é a sua que tem que estar gritando. Não é a sua voz que vai prevalecer. Por mais que você se empenhe, não é. A voz que prevalece é a voz do Senhor. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E a palavra dele não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual ele a destinou. Então, ainda que ele envie apenas um anjo e sejam muitos os exércitos do inimigo, o anjo do Senhor ele é investido de força e capacitado e ele destrói todo o exército do inimigo que está contra você.
Todo poder e autoridade pertencem a Deus. Para Deus resolver esse problema é muito fácil. Às vezes nós queremos comparar o agir de Deus com a nossa força. Não tem absolutamente nada a ver. Não tem nada a ver. Porque o poder de Deus não se limita a nada que nós venhamos conhecer nessa terra, nesse mundo, no universo. O poder de Deus não se limita a nada. Não se compara a nada. Deus não está limitado. Deus é onipotente. Ele tem todo o poder infinitamente e incomparavelmente. De forma que nós não sabemos, não podemos nem mensurar, quantificar, não é possível. Ele é excelente em força, magnífico em poder. Esse é o Deus para quem você vai orar. E esse Deus, ele diz na sua palavra, olha o que ele diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Você entendeu? Clama a mim. O Senhor te convida a clamar a Ele. Você clamar no Facebook não vai adiantar, você clamar nas redes sociais não vai adiantar, porque ninguém vai fazer nada por você. Vão saber do seu problema, vão comentar o seu problema, vão palpitar sobre o seu problema. Você está entendendo? E não vão resolver o seu problema. O que eu quero te falar? O que na verdade, Deus ele está te falando através dessa mensagem que chega até você? Deus ele está abrindo os seus olhos. Até quando você vai ficar falando para os outros e não vai vir falar para mim? Mas também, meu irmão, minha irmã, quando você fala para Deus, você precisa confiar. Você precisa esperar que a resposta vem. Ele diz, clama a mim, responder-te-ei. Existe o tempo de espera da resposta de Deus. E você precisa aprender a esperar Deus te responder. O problema é esse, nós às vezes até clamamos, mas a gente não está disponível para esperar o tempo da resposta. Só que se você começar hoje a guardar silêncio, a parar de falar demais, a guardar a sua língua, a palavra de Deus fala que a língua é um órgão pequenininho, mas ela é capaz de tacar fogo em uma floresta. Sabe o que isso significa? Que a gente não pode estar falando demais, que a gente precisa medir as nossas palavras. Guarda sua boca. Eu não consigo ficar calada. Pegue um copo d'água, ande com uma garrafa d'água. Estou falando verdade para você, ande com uma garrafa de água. E quando você não conseguir ficar quieta ou quieto, enche a boca d'água e não engole. Deixa a boca cheia d'água e não engole. E fique quieto. Fique quieta. Entra no teu quarto, dobra o teu joelho e ora ao teu Pai, porque aquele que te vê no secreto, quando a tua oração chegar a Ele verdadeiramente, a resposta dele virá até você. Agora, posicionamento. Você
quer ter a mudança do quadro geral, desse cerco do inimigo, você quer entender que maior é o que está com você do que aquele que está contra a tua vida? Você quer ver isso na prática? Você quer viver e testemunhar? Você quer viver e testemunhar essa verdade? Então faça isso hoje. Hoje, agora. Clame, clame, comece a orar. Comece a buscar a face de Deus e fique quieto. Fique calado. Não conte sua vida para ninguém. Para de se fazer de coitadinho diante de todo mundo. Se vitimizar não vai trazer a piedade das pessoas. É isso que você não está entendendo. Se vitimizar não vai trazer a piedade das pessoas. Nós estamos vivendo num tempo muito perverso. Muito perverso. Abra qualquer rede social e veja os comentários. Veja os comentários. A maioria dos comentários de uma foto, de um post de uma pessoa mostrando um produto, falando alguma coisa, a maioria é crítica. E a maioria das críticas é ofensa. As pessoas elas estão com um comportamento assassino mesmo. Um comportamento mau. Elas estão movendo contra a vida dos outros, lançando palavras de maldição, de ódio, enquanto poderiam estar falando da palavra de Deus. Você tem que sair disso tudo. Você tem que sair disso tudo. Olha, guarde silêncio. Guarde silêncio da sua vida. Para de ficar publicando tudo que você faz. Para de ficar postando tudo que você faz. Nem tudo você deve. Guarde algum momento privado. Guarde algum momento seu, da sua família. Pessoal. Aquilo vai ter até mais valor aos olhos de quem participou, porque foi privado, foi selecionado as pessoas que viveram aquele momento. A sua vida ela não é pública e ela não precisa ser. Talvez você tenha um ministério público, talvez você tenha um trabalho público, talvez você tenha que se expor em alguma área da sua vida, mas a sua vida ela não é pública. Talvez tenha alguma área da sua vida que é para fora, que é para os de fora, mas a sua vida não. Ela é privada. Você tem individualidade, privacidade, tem que zelar por isso. Então mantenha o silêncio, não só das palavras, mas o silêncio da exposição. O silêncio do excesso de exposição. Cuidado com isso. Isso está arrasando famílias, relacionamentos. Isso demonstra insegurança. Isso demonstra que você está dependendo da aprovação dos outros. Tudo que você faz, você tem que postar. Comer uma pizza, tem que mostrar. Em algumas ocasiões você vai mostrar, em outras não. Eu também posto minhas coisas, mas minha vida tem vezes que eu fico tempo sem postar uma foto. E estou vivendo. E estou tendo minhas realizações no privado. Pequenas ou grandes, mas são minhas, não dizem mais respeito a ninguém. É entre Deus, a minha família e eu. E Deus quer isso para você. Deus quer realizar coisas na sua vida com você. E essas coisas só vão acontecer quando você parar de se expor.
Porque o silêncio, ele não é só das palavras. Ele é o silêncio para essa exposição que as pessoas estão fazendo da vida. Exceto se você é uma pessoa que cria conteúdo digital, exceto se você é uma pessoa que cria conteúdo digital, você não precisa estar diariamente nas redes sociais. Você entende? Você não precisa. E é onde Deus quer te libertar. Porque esse tempo de redes sociais, ele demonstra uma carência nos relacionamentos reais, uma carência afetiva, uma carência emocional, uma necessidade de aprovação e reconhecimento de terceiros. Entende? Deus quer te libertar de tudo isso. Isso tudo está dando a vitória para o teu inimigo. E Deus, ele se levanta como alguém que quer te dar a vitória sobre todas essas situações que você está vivendo, sobre o cerco do inimigo. Deus, ele quer manifestar o poder dele na sua vida. Mas sem uma vida de oração, fica impossível. Você alcançar o extraordinário de Deus sem uma vida de oração é impossível. Talvez você fale assim, não, mas eu estou orando. Eu comecei a orar, estou orando uma semana. Glória a Deus. Continue. Não, mas eu estou orando há um mês. Glória a Deus. Continue. Não, mas eu estou orando já há 6 meses. Glória a Deus. É uma vida de oração que Deus está propondo a você. Talvez você já tenha se mobilizado para a vida de oração. Só que exige de mim e de você constância. Porque não é um dia de oração, uma semana de oração e nós seremos as pessoas que Deus... que Deus já assim planejou no nosso máximo. Não, meu irmão. Talvez leve a vida toda. E que leve uma vida toda de oração. Porque o que nós precisamos na oração é mudar a nossa mente. Na oração, Deus vai se revelar a você e vai mudar os teus pensamentos. Ele vai te instruir. Ele vai conectar você muito mais profundamente aos planos dele. O Espírito Santo, ele vai te revelar como você deve agir e como você deve se posicionar. É por uma vida de oração e pela leitura, meditação da palavra de Deus que você vai sair dessa situação. E você entende que isso exige esforço? Claro que exige esforço. Um esforço diário e constante. Porque é muito mais fácil você vir aqui e... Aqui que eu digo assim, na internet, e ouvir alguém dizer a você assim, não, só você fazer uma campanha, faz uma campanha de 7 dias e tudo vai mudar na sua vida. Não é assim. Mas eu conheço alguém que mudou. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas transformação de mente, mudança de vida, ela acontece a partir de um contato diário com a palavra de Deus e uma vida de oração verdadeira. Não é em campanha, não é comprando uma pulseirinha, não. Sai dessa. Abra os seus olhos. Procure uma orientação em Deus. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus.
Maior é o que está conosco do que o que está com eles, diz a palavra de Deus. Com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos livrar. E é isso que você precisa entender. Maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. Agora você precisa guardar a sua boca. Você precisa clamar. A sua vida ela vai mudar, ela vai ser transformada. O que está faltando é isso. Aprenda o silêncio e aprenda a oração. Comece hoje a ver a transformação na sua vida a partir de uma vida, de uma postura que responde a essa mensagem dizendo: eu vou orar. Eu vou ficar calado e vou orar. Eu não vou enviar resposta ao inimigo, eu vou enviar clamor a Deus. Essa é a mensagem, essa é a diferença. Eu não vou dar munição para o inimigo, eu não vou mandar resposta para o inimigo. Eu vou mandar clamor para o alto, eu vou mandar clamor para Deus, eu vou invocar o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a mensagem. Essa é a palavra que Deus, nessa hora, coloca diante de você. Que você tome uma postura perante essa palavra, porque certamente a sua vida vai mudar. E nessa hora eu te convido a começar essa mudança orando comigo. Ore comigo agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro nessa hora para que em nome de Jesus essa pessoa seja alcançada por Ti, pelo Espírito Santo, e que na manifestação do Teu poder, da Tua palavra, essa pessoa ela receba uma injeção de ânimo para orar, para manter uma vida de oração. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito opressor, todo espírito contrário que impede essa pessoa de viver uma vida de oração. Eu digo a você agora, inimigo, sai! Bata em retirada agora em nome de Jesus. Maior é o que está conosco. E você, inimigo, é derrotado. Porque o nosso Deus já nos deu vitória na cruz do Calvário. Jesus já venceu. Já venceu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora, saia deste quarto. Saia desta casa. Saia da vida desta pessoa agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse cerco do inimigo acaba hoje na vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, caia por terra agora toda sentença maligna contra esta pessoa, toda afronta do inimigo, sai agora em nome de Jesus. Agora em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, domina a mente, o coração, instrua na verdade, porque a tua verdade liberta e ajuda esta pessoa a ficar em silêncio para os outros, mas clamar e invocar o teu nome no secreto. E eu sei, eu creio que ela vai contemplar com os seus próprios olhos toda a derrota do exército do inimigo. Em nome de Jesus, tão certo quanto tu és real, tão certo quanto a tua palavra se cumprirá na totalidade e nada vai passar sem se cumprir.
Em nome de Jesus, esta vida, ela recebendo agora esta palavra, ela começa a viver a transformação de Deus em nome de Jesus, pelo poder do nome santo de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, é forte. Não é brincadeira, não. Essa mensagem agora, nessa oração, eu não sei aonde chegou, eu não sei onde você se encontra, mas eu sei que a libertação de Deus, ela te alcançou agora. Ela te alcançou. O inimigo, ele teve que bater em retirada, porque o nome de Jesus é poderoso e maior é o que está conosco do que o que está com eles. Diga isso, escreve aqui em resposta a essa oração, em resposta a esse clamor, escreva aqui, maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco, aleluia. Maior é o que está conosco, aleluia. Deus está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jesus Cristo, o Messias, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Oh, aleluia! Aquele que morreu, mas ressuscitou e vivo está. Ele está conosco. Ele está com você. E Ele é poderoso. Ele é muito, infinitamente mais poderoso do que tudo que nós possamos imaginar. Ele tem todo o poder. E ele já entrou na tua situação. Meu irmão, esse cerco do inimigo contra a sua vida acaba hoje. Deus, o Deus Todo-Poderoso, está com você e está decretando a tua vitória. Aprenda. O silêncio vai trazer a resposta de Deus. É Ele quem vai falar em teu favor. Quando nós estamos alicerçados em Deus, nós não precisamos nos justificar a nós mesmos. É o Senhor quem nos justifica. Então fique firme nessa palavra e não volte atrás. Amém? Você escreveu aqui? Maior é o que está conosco? Acabou. Mantenha a vida de oração. É para sempre, até a eternidade. Até que o Senhor venha, a gente vai clamar. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te convido, meu irmão, a entender o chamado que Deus me deu aqui. Como eu entendi. E a abraçar esse chamado, responder esse chamado, se inscrevendo no canal. Deixando o like no vídeo, ativa o sino das notificações. Tudo isso que você faz abençoa para que outras pessoas que estão esperando essa mensagem possam ser alcançadas por essa palavra. Você entende? Você acaba sendo um agente de Deus para que essa mensagem ela cresça, ela vá alcançando outras pessoas. E você sabe que as pessoas elas estão necessitadas de uma palavra. Assim como essa palavra te alcançou, ela precisa alcançar outras pessoas que estão necessitadas dela. Inscreva-se no canal, deixe o like, ative o sino das notificações, comente aqui a sua experiência de fé, aquilo que Deus falou com você. Recebeu a oração, comente maior é o que está conosco, dê o seu testemunho, compartilhe esse vídeo e continue conosco, se conectando em Deus, recebendo as palavras e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor ilumine a tua mente e o teu coração. Que o Senhor te alcance com a sua poderosa palavra. Eu digo sempre, nenhum ministério de internet, nem presencial, nada vai sustentar a tua vida espiritual. O que vai alicerçar a tua vida espiritual é a palavra de Deus e uma vida de oração. Então comece a viver isso, viu? Não dependa de intermediários. O seu intermediário é Jesus. Existe
Um que intercede por nós é Cristo e o Espírito Santo. Então você fica mantendo firme a sua vida de oração e a meditação na palavra. É isso que vai te estruturar, fundamentar a sua fé, alicerçar, deixar a casa firme na rocha, para que quando vierem os ventos fortes, as tempestades, você permanecer inabalável. Amém? Um beijo grande no seu coração. Eu digo sempre com toda a verdade: amo você em Cristo Jesus. Fique firme, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um abraço.